Glória a Deus, a paz, Senhor, irmãos. Aqui é seu irmão em Cristo, jovem Tiago. Glória a Deus, estamos aqui com mais uma live, do projeto. Glória a Deus, Desperta Jovens, amém? Glória a Deus, vamos estar passando aqui por irmão Elifas. Glória a Deus, amém, irmãos. É com você, irmão Elifas. Graças a Deus, a paz do Senhor, queridos irmãos internautas que estão sintonizados aí mais um dia, nessa live maravilhosa conosco, Os irmãos já sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, e estamos aqui hoje, meus irmãos, para trazer a palavra de Deus, Eu volto a palavra ao irmão Tiago, ele vai estar fazendo uma oração aqui com os irmãos logo do começo, E após essa oração, meus irmãos, eu quero deixar uma palavra aí, como os irmãos viram no título. Deus colocou uma palavra no meu coração, que é a loucura da mensagem da cruz, Como assim, irmão Elifas? Já vou trazer essa palavra, você já vai entender, tá bom, amado? Então, o irmão Tiago aqui vai estar orando com os irmãos orem aí também, e a bênção vai ser grande na nossa vida, amém? Glória a Deus, oremos, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, que o Senhor me concedeu, ó Pai, de estar em Tua presença, Senhor. Senhor, que o Senhor venha abençoando, ó Pai, a cada um, ó Pai, que está assistindo essa live, ó Pai. Que o Senhor possa alcançar, Senhor, esses corações, ó Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha guardar, ó Pai, venha livrar, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha abençoando a minha família, ó Pai. Venha abençoando a minha casa, Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu também te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoando, Senhor, esse projeto, Senhor, Desperta Jovens, ó Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha enviando jovens, ó Pai, para a Tua presença. Que o Senhor venha, Senhor, levantando jovens, ó Pai, para te adorar, Senhor, para te exaltar. E que te pedimos e te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos concedido. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, é que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar aqui, irmãos. Eu queria deixar uma palavra para os irmãos. Glória a Deus. Vamos, abre sua Bíblia lá no Salmos 117, amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai a todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Glória a Deus, vamos ler aqui o último versículo, irmãos. Versículo 2. Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Glória a Deus. A mensagem diz, irmãos, que glória a Deus, que nós devemos louvar a Deus a todo momento. Louvar, mesmo sendo na rua, mesmo sendo na casa, na igreja, no trabalho, devemos estar louvando 24 horas a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu vou passar aqui por irmão Elifas, dar continuidade. É com você, irmão. Graças a Deus, amém, irmãos? Aleluia, eu estava resolvendo ali, meus irmãos, que estava dando uma interferência ali, no cabo da live. Ele tá com um ruidinho aí, meus irmãos, aí no fundo, mas, eu creio que não vai atrapalhar tanto assim, Espero aí que os irmãos possam entender a minha voz aqui perfeitamente, amém? Meus irmãos, eu quero ser bem rápido, bem breve com os irmãos, Quero passar de uma forma bem simples e direta aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Deus abençoe o irmão Tiago, que já leu uma palavra, Mas agora eu quero convidar você a ler a mensagem comigo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, em nome de Jesus, E o versículo de número 18, para a nossa meditação, Livro aí, meus irmãos, de 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 18,
Os irmãos aí, né, em nome de Jesus, estejam conectados com a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 18, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos ler, meus irmãos. O versículo 18, a palavra do Senhor nos diz: sei perfeitamente bem como parece loucura àqueles que estão perdidos, quando ouvem a mensagem da cruz. Nós, porém, que somos salvos, conhecemos que esta mensagem é o próprio poder de Deus. Pois está escrito: a sabedoria dos céus, dos seus sábios, se desvanecerá, e o entendimento dos que são instruídos será rejeitado. Então, onde estão esses sábios, esses eruditos, esses brilhantes comentaristas das grandes questões desta era? Deus fez como que todos eles parecessem ridículos e mostrou que a sua sabedoria é loucura. Deus, em sua própria sabedoria, providenciou para que o mundo nunca encontrasse a Deus através da sabedoria humana. E então ele se manifestou e salvou todos quanto creram em sua mensagem. É essa mesma que o mundo considera loucura. Amém? Aleluia, Jesus. Que palavra tremenda, né, irmãos? Feche seus olhos comigo neste momento. Peça para Deus falar contigo através dessa palavra. Amém? Aleluia. Senhor Deus e Pai, Deus, me coloco aqui, Jesus, como ferramenta diante de Ti. Deus, em mais um dia dessa live, meu Deus, eu peço aqui, Deus, direção do Espírito Santo para todos esses, ó Pai, que estarão assistindo, esses, ó Pai amado, que estão nos ouvindo, Pai, neste momento, alcança, fala, meu Deus, através dessa palavra, em nome de Jesus, me dai sabedoria, Senhor, para que eu possa direcionar, meu Deus, a palavra, meu Deus, aos teus servos, aqueles que precisam ouvir, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia, graças a Deus. Meus irmãos, que maravilha é estar com os irmãos mais uma vez aqui nessa live, né, irmãos? Aleluia, hoje estamos fazendo um pouquinho mais cedo, né, irmão Tiago? Né, que a bênção é grande da mesma forma. Irmãos, nós lemos aqui a bendita e gloriosa palavra de Deus e nós vemos aqui Deus falando diretamente conosco, né? Uma palavra assim, né, meus irmãos? Talvez os irmãos leram o título aí da live, né? A pregação, né? A palavra aí, a loucura da mensagem da cruz. Meus irmãos, nós lemos aqui uma palavra onde Paulo ele está escrevendo aos Coríntios, falando, meus irmãos, comparando, aleluia, Jesus, a sabedoria humana e a sabedoria procedente de Deus, né? Ali, meus irmãos, Paulo está comparando, né, a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem, né? Porque o homem, meus irmãos, ele é sábio em si mesmo, muitas das vezes, mas a sabedoria dele não pode ser comparada com a sabedoria de Deus, né? Tanto é, meus irmãos, que para ficar claro a palavra de Deus, aleluia, Jesus, ele nos disse assim, meus irmãos, no versículo 22, parece absurda, no versículo 21, Deus em sua sabedoria providenciou para que o mundo nunca encontrasse a Deus através da sabedoria humana. Aleluia. Meus irmãos, Deus aqui, a palavra do Senhor está nos dizendo que Ele providenciou a sua sabedoria, né? Aleluia, Jesus, para que ninguém, meus irmãos, para que ninguém do mundo, aleluia, encontrasse a Deus através da sabedoria humana. Isso, meus irmãos, é uma das maiores provas, aleluia, Jesus, que nós nunca vamos entender a Deus com a nossa sabedoria humana. Que nós nunca, meus irmãos, vamos conseguir explicar a Deus com a nossa sabedoria humana, né? Hoje muitos, né, meus irmãos, tentam explicar as coisas que acontecem ou as coisas que deixaram de acontecer, né, meus irmãos, buscam entender ali como é Deus, como que Deus age, aleluia, mas a palavra do Senhor está nos dizendo, meus irmãos, que Deus ele providenciou para que ninguém nunca conhecesse a Ele pela própria sabedoria humana.
E logo quando acontece isso, nós sabemos, meus irmãos, que nós deveríamos ter um intercessor sobre essa terra. Nós, meus irmãos, identificamos aqui que teria alguém, aleluia, Jesus, de se rebaixar, aleluia, para estar, meus irmãos, se comunicando com nós que somos aqui, temos a nossa sabedoria, né? Eu espero que os irmãos estejam entendendo, né? Quando nós identificamos ali que Deus, Ele está nos dizendo, né? Ele providenciou ali para que ninguém nunca encontrasse, aleluia, Jesus, a Deus através da sabedoria humana. Nós vemos ali, meus irmãos, que necessitaria de alguém, aleluia, que se rebaixasse ao nosso nível. De alguém, meus irmãos, aleluia, Jesus, que se fizesse como homem, que se fizesse ali, meus irmãos, como talvez servo, aleluia, Jesus, para, meus irmãos, que nós viéssemos entender, aleluia, aquilo que o Senhor queria para nós, né? Porque nós, meus irmãos, pela própria sabedoria, nós nunca iríamos entender a Deus. Nós ia se perguntar, irmão Tiago, para lá, se perguntar para cá, de onde está vindo isso, de onde está acontecendo isso, e nós não iríamos entender. Por que isso? Porque Deus mesmo, Ele permitiu isso, né? Aleluia, mas por quê? Para Ele mostrar que Ele é misericordioso na nossa vida, para Ele mostrar que Ele é poderoso. E olha aqui, meus irmãos, o que Paulo está dizendo, e aonde vem aí, meus irmãos, diretamente o título desta mensagem, que nos diz assim: sei perfeitamente, bem como parece loucura, aqueles que estão perdidos quando ouvem a mensagem da cruz. Aleluia! Nós, porém, que somos salvos, reconhecemos que esta mensagem é o próprio poder de Deus. Aleluia! Olha aí, meus irmãos, que palavra tremenda. Paulo, ele está dizendo aí, olha, aqueles que estão perecendo, aleluia, aqueles que estão perdidos, eles acham que a nossa pregação é loucura. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Então, olha aí, meus irmãos, o que Paulo está usando, né? Porque aquele povo, meus irmãos, que ouvia a mensagem de Paulo e é um povo que estava perdido, eles achavam que era loucura. É louco isso daí, né? Nós nunca, meus irmãos, vamos conseguir entender Deus pela nossa própria sabedoria humana. Aleluia! Talvez tenha pessoas aqui que você dificilmente tem um contato com Deus e você busca entender o porquê que o pastor está falando isso. Mas o porquê que o irmão ora desse jeito? Mas porquê que quando o irmão levanta a mão ele recebe a cura? Isso daí é uma loucura. Aleluia! Na nossa sabedoria humana nós nunca vamos entender o trabalhar de Deus, meus irmãos. Nunca vamos entender, por isso que Paulo está dizendo para aqueles que estão perdidos, isso daqui é loucura. Aleluia! Por que você acha que não tem 100 pessoas assistindo essa live neste momento? Porque talvez a mensagem que está sendo pregada aqui, para quem está perdido, é uma mensagem louca. É uma mensagem de loucura. É algo que eles não conseguem entender. Como assim 2 jovens, né, que poderiam ali estar fazendo qualquer outra coisa, ligam ali o celular, ligam o microfone e começam a falar de um homem que morreu por mim? Como assim? Eles acham isso loucura, meus irmãos. É loucura. Por quê? Porque quem tem a mente, meus irmãos, humana, ela vai entender somente as coisas humanas. Mas quem tem, meus irmãos, ali abertura para o Espírito Santo trabalhar na mente, no coração, no corpo, na alma, no espírito, ele começa a entender o porquê dessas coisas espirituais. Aleluia! E aqui eu quero abrir uma palavra aqui com você e ler, aleluia, Jesus, o que Jesus disse, meus irmãos, para Nicodemos. Aleluia! Por quê? Porque vai muito de encontro, meus irmãos, ao que nós estamos falando aqui. Então, parafraseando, meus irmãos, nós entendemos o quê? Que aqueles que têm a própria sabedoria humana, eles nunca vão entender a Deus com a própria sabedoria. Eles sempre, meus irmãos, ali, né, vão achar loucura, vão achar que é coisa, né, meus irmãos, que não tem nada a ver. Aleluia. Mas quem tem a mentalidade de servo de Deus, ele entende. Porque Paulo está nos dizendo, mas para nós que somos salvos, isso aqui é poder de Deus. Aleluia. Mas para nós que somos salvos, isso aqui é poder de Deus. Porque olha,
Aleluia, o que a palavra do Senhor nos diz aqui. Aleluia, Jesus. Eu vou ler ali, meus irmãos, como um todo aqui. Aleluia, Jesus. A partir do versículo 3, né? João capítulo 3, versículo 3, a Bíblia nos diz: Jesus respondeu: verdadeiramente digo-lhe isto, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Nascer de novo? Exclamou Nicodemos. O que o Senhor quer dizer? Como pode um homem velho voltar o ventre da sua mãe e nascer outra vez? Aleluia! Jesus respondeu: o que eu lhe estou lhe dizendo é verdade. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Portanto, não se admire na minha declaração de que é preciso nascer de novo. Assim como você pode ouvir o vento, mas não pode dizer de onde ele vem e para onde ele vai, assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é mestre de Israel e ainda assim não entende estas coisas? Eu afirmo a você que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e testemunhamos o que vimos, e mesmo assim vocês não querem crer em mim. Aleluia! Se vocês não creem em mim nem quando eu falo das coisas que estão acontecendo aqui entre os homens, como vocês crerão se eu falar das celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu e não sequer que veio do céu, ou seja, o Filho do Homem. Até aqui, meus irmãos. Essa palavra aqui, meus irmãos, ela vai de encontro que nós estamos lendo lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Por quê? Porque aqui, meus irmãos, Nicodemos exclamou dizendo, pelo menos na minha versão está escrito assim: nascer de novo, exclamou Nicodemos. O que o Senhor quer dizer com isso? O que estava acontecendo aqui, meus irmãos? Nicodemos, irmão Tiago, ele estava achando isso uma loucura. Porque Jesus, nesse momento, ele estava pregando o Evangelho, a mensagem da salvação, que é o tema principal. Jesus falando ali, olha, aquele verdadeiramente digo-vos, se não nascer de novo, nunca poderá ver o reino dos céus. Aleluia! E aí Nicodemos achou assim: mas isso daí é loucura, como assim? Como pode eu, sendo um homem velho, eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Aleluia! Ele estava achando isso uma loucura, meus irmãos. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que Nicodemos, meus irmãos, ele era um homem ali, príncipe sobre os judeus, ele era uma autoridade religiosa. Então, meus irmãos, logo esse homem, ele era muito sábio. Muito sábio, mas a sabedoria dele era humana. A sabedoria dele, Tiago, não era a sabedoria do Espírito, não era a sabedoria de Deus. Você está conseguindo entender, meu irmão? Por isso que muitas das vezes pessoas acham que é loucura, aleluia, Jesus, muitas das coisas, começam a pregar o Evangelho, o irmão começa a evangelizar nas ruas e eles olham, isso aí é loucura. Por quê? Porque eles estão olhando com os olhos humanos, com a sabedoria humana. Mas quando nós abrimos, meus irmãos, a nossa inteligência, a nossa sabedoria que vem de Deus, aleluia, nós conseguimos entender o porquê que aquele irmão está num sol escaldante pregando a palavra, aleluia, Jesus, para as pessoas que estão passando na rua. É porque ele quer ver salvação, aleluia. Talvez veio muitas coisas de Deus para você e você achou que é loucura, aleluia, mas sabe por que você achou que é loucura? É porque você está, aleluia, usando a sabedoria humana, e a palavra do Senhor, ela acabou de nos revelar que o Senhor mesmo, Deus, providenciou para que ninguém nunca entendesse com a sabedoria humana, aleluia. Então, se você continuar querer entender Deus com essa sua sabedoria humana, você não vai conseguir. Eu pergunto aqui, irmão Tiago, e eu quero que você me responda: por que você acha que tem muitos ateus que não acreditam em Deus? Você consegue me responder? Me diz aí.
porque eles não conhecem que Jesus morreu na cruz por eles. Exatamente, irmãos. Isso é um ponto muito importante. Mas o porquê, meus irmãos, que talvez existem muitos ateus hoje, pessoas que não têm nenhum credo religioso, é porque eles talvez estão tentando entender Deus com a sabedoria humana. Aleluia. Eles estão tentando entender Deus com a própria sabedoria e eles não vão conseguir. Não irão conseguir de forma alguma. Por quê, meus irmãos? Porque a sabedoria humana é a sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus é diferente. Aleluia. A sabedoria de Deus, meus irmãos, é diferente. Então olha só para você ver, Nicodemos ali, ele achou que seria uma loucura isso. Como pode assim um homem nascer de novo, né? Aleluia. Jesus respondeu, Jesus dizendo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá ver o reino dos céus. E ele perguntou, mas como nasce, né? Aleluia, Jesus, né? Perdão, meus irmãos, aqui Jesus falou, né? Mas o que não nasce, né? Aleluia, Jesus. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Portanto, não se admire da minha declaração, porque é preciso nascer de novo. Assim como você pode ouvir o vento, né? Jesus foi prosseguindo. Aleluia, Jesus. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Olha ali, Nicodemos era um homem tão sábio, Tiago. Mas ele estava perguntando, não estava conseguindo entender aquilo que Jesus estava passando para ele. Por quê? Porque para entender o que Jesus estava falando, meus irmãos, necessitaria ali, meus irmãos, aleluia, de uma sabedoria de Deus. Aleluia. Olha, analisem aqui para vocês verem. A próxima vez que você for na igreja, você vai ter ali diversos tipos de pessoas, irmão Tiago. Pessoas ali que enquanto o pastor está pregando, eles levantam, dão glória a Deus. Senhor, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. E você vai ver também na pregação as pessoas assim. Alguns assim. Outros dormindo. Aleluia. O porquê isso? Porque talvez, meus irmãos, a pessoa ali que não está demonstrando reação, aleluia, Jesus, ela está buscando entender a palavra com a sabedoria humana. Aleluia. Ela está buscando ali entender a palavra com os olhos aqui da terra. E ela não vai entender. Ela vai achar que é loucura o que o pastor está falando. Mas a pessoa que ela está aqui glorificando, ela já está entendendo aquela palavra, porque ela tem a sabedoria de Deus. Porque ela já sabe o que é, aleluia, Jesus, a palavra da cruz. Que para muitos é loucura, mas para nós é poder de Deus. Então, enquanto muitos acham que isso é loucura, nós estamos dizendo que é poder de Deus. Enquanto hoje, jovem, muitas das vezes, alguns vão falar para você que é loucura ir na igreja, que é loucura cantar a Deus, que é loucura você acordar domingo de manhã para ir lá no culto, na consagração, na escola dominical, ou que é loucura você ir a 4 horas na igreja, com a tarde com os jovens. Eles vão estar achando que é loucura porque eles têm a sabedoria humana, porque eles estão perdidos. Mas para você, jovem, que é, aleluia, Jesus, homem de Deus, mulher de Deus, filho de Deus, que é salvo, você entende o porquê que você faz tudo isso. Porque você identifica que isso é poder de Deus, através de Jesus que morreu na cruz. Aleluia. Agora olha aqui. O porquê que alguns entendem, aleluia, Jesus, a palavra de Deus, o porquê que muitos desejam as coisas de Deus e outros nem sequer fazem esforço de tentar entender e de buscar a sabedoria de Deus. Portanto, lá em Romanos capítulo 8 e o versículo 5, aleluia, a Bíblia nos diz: aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana vivem tão somente... Aleluia, Jesus. Deixa eu erguer aqui, irmãos, que é mais fácil de entender. Aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana vivem tão somente para agradar a si próprios. Mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito constatam que têm a sua mente controlada pelo Espírito. Seguir o Espírito Santo conduz a vida e paz, mas seguir a velha natureza leva à morte. Aleluia. Olha aí, meus irmãos, Paulo está dizendo, aqueles que desejam, aquele que tem o coração, aleluia, cheio das coisas da carne, ele vai desejar coisas da carne.
Mas aquele que é se inclinado, que tem a mente inclinada para o Espírito, ele vai desejar as coisas do Espírito. E olha ali a consequência. As coisas do Espírito, meus irmãos, ela conduz à vida e à paz. E seguir, meus irmãos, ali a velha natureza leva à morte. Tenho certeza que nós fizemos essa pergunta hoje. Você quer vida e paz ou você quer morte? Todo mundo vai querer vida e paz. Mas ninguém quer levar uma vida debaixo ali da direção do Espírito Santo, porque a Bíblia está nos dizendo. Porque talvez aí irmãos e irmãs que levam a palavra, ninguém muitas das vezes entende o que você está pregando, é porque eles estão tentando entender com a sabedoria humana. Aleluia, e você prega no Espírito. Se você pregar na carne, eles vão adorar a sua pregação. Mas quando você prega no Espírito, você agrada somente quem está no Espírito. E muitas das vezes não agrada, porque a mensagem ela não é para agradar, a mensagem ela é para levar nos céus. Mas eu busco entender aqui com os irmãos o porquê disso. Aleluia, que muitas das vezes igrejas hoje estão cheias, atrás ali, meus irmãos, de milagres, atrás ali, meus irmãos, de bênçãos materiais. Agora deixa eu perguntar, essa bênção material, aleluia, ela contribui diretamente para a salvação dos pecadores? De forma alguma. É óbvio que eu deixo um parênteses aqui, que aqueles que servem ao Senhor, eles podem ter bênçãos materiais nessa terra, com certeza. Eu não estou dizendo nada disso, aleluia. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, que hoje as igrejas estão lotadas, hoje, meus irmãos, os púlpitos estão lotados, trazendo ali, meus irmãos, coisas da carne para os ouvintes da palavra, trazendo, meus irmãos, coisas que não parecem mais loucura para aqueles que estão parecendo. Parece a coisa mais normal do mundo, aleluia. Mas olha o que a palavra está nos ensinando, meus irmãos, que é loucura para quem perece, mas para quem é salvo é poder de Deus. Por que talvez muitos pastores deixaram de pregar na direção do Espírito e a verdade da palavra de Deus? Porque ele não quer ver a igreja com 1, 2 ou 3 pessoas, ele quer ver a igreja cheia. E ele sabe que se ele pregar na direção do Espírito Santo, diretamente debaixo da sabedoria de Deus, ele sabe que a maioria das pessoas que frequentam a sua igreja, elas vão achar isso loucura e vão sair dali. O pastor ficou louco. Pastor, Deus o livre, tá louco, pastor, olha aqui, pregando umas coisas ali que não dá para entender, aleluia, mas você não vai entender enquanto você não estiver no Espírito também, aleluia, coisas do Espírito, meus irmãos, nós entendemos se estivermos no Espírito, mas se nós estiver na carne, nós vamos entender somente as coisas da carne, aleluia, olha que tremendo, meus irmãos, porque aqui Jesus nos diz, aleluia, a Nicodemos novamente, prosseguindo, Jesus nos disse assim, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Aleluia. Aquele que é da carne, aquilo que é do Espírito é do Espírito. E nós já aprendemos com Paulo em Romanos 8:5 que aqueles que desejam as coisas da carne, aqueles que têm o coração cheio das coisas da carne, eles vão desejar coisas da carne, mas quem tem o coração cheio das coisas do Espírito, eles vão desejar coisas do Espírito. E aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, nós entendemos o quê? Que a mensagem da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Tá conseguindo entender, amado? A palavra de Deus é profunda no nosso coração. Então, talvez você aí que quando você não era cristão, você achava a maior loucura. Esses crentes aí, acordam domingo de manhã, vão para a igreja. Esses crentes aí ficam usando umas roupas diferentes. Esses crentes aí não podem ouvir um louvor lá que dão glória a Deus, que pulam, que gritam. Esses crentes aí que não podem, muitas das vezes, encontrar um irmão lá na casa, lá, ou na rua, ou no trabalho, que ele já vai lá dizendo a paz do Senhor, irmão, tudo bem. Esses crentes que no meio, muitas das vezes lá no meio da igreja, ele se levanta e começa a orar em línguas estranhas, em falar em línguas, em pular, em gritar, em expressar a alegria do Espírito Santo. Muita da gente acha que isso é loucura.
Aleluia. E por que isso acontece? Porque a palavra de Deus está nos revelando. Quem está perdido, quem perece, acha que é loucura. Mas para quem está salvo, ele entende que é poder de Deus. Talvez muitos pastores levam os seus testemunhos hoje, entendiam isso como loucura. Deus, coisa mais louca, tal de ser crente. Mas depois, quando ele adquiriu a sabedoria dos céus, ele entendeu que aquilo ali era poder de Deus, meus irmãos. Ele entendeu que era poder de Deus. Porque olha a palavra que nos diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 23. Por isso, quando pregamos o Cristo crucificado, os judeus se ofendem e os gentios afirmam que tudo isto é disparate. Aleluia! Essa é a parte que eu queria chegar, irmão Tiago. Deus, porém, abriu os olhos dos que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, para verem que Cristo é grandioso poder de Deus para salvá-los. O próprio Cristo é o centro do sábio plano de Deus para a salvação deles. Esse plano de Deus, chamado de loucura, é bem mais sábio do que o plano sábio do homem mais sábio. E a fraqueza de Deus é muito mais forte do que a força do homem. Aleluia! Observem entre vocês mesmos, queridos irmãos. Poucos de vocês que foram chamados eram sábios de acordo com os padrões humanos. Poucos eram poderosos e nobres ou nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus deliberadamente escolheu valer as ideias de que o mundo considera loucura para envergonhar, aleluia Jesus, aqueles indivíduos que o mundo considera sábio e grandes, e escolheu o que o mundo acha fraco para envergonhar o que é forte. E ele escolheu o que é insignificante e desprezado pelo mundo e que não é levado em conta absolutamente nada, e utilizou para reduzir a nada aqueles que o mundo considerava grande. Até aqui, meus irmãos. Olha aí, meus irmãos. A palavra do Senhor vai nos dizer que os judeus pediam sinais e os gentios buscavam sabedoria. Mas aqueles a qual Deus abriu os olhos para verem que é Cristo grandioso poder para salvá-lo, foram chamados para a salvação e foram chamados tanto judeus como gentios para ver que Cristo é o grandioso poder de Deus para salvá-los. O próprio Cristo é o centro do sábio plano de Deus para a salvação deles. Aleluia! Cristo é o centro, meus irmãos, de tudo. E Cristo, meus irmãos, através de Cristo que eu e você temos salvação. A palavra da cruz, ela é loucura. Como assim um homem morreu por mim, irmão Tiago? Eu nem era nascido naquela época de Jesus. Como é assim um homem morreu por mim? Como assim tem o tal de Espírito Santo que quando eles começam a orar, o tal do Espírito Santo desce, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo? Isso aí é loucura. Mas para nós que somos servos de Deus, somos salvos, nós entendemos isso como poder de Deus. Agora olha, meus irmãos, para nós finalizarmos, vamos ver aqui a comparação que Paulo está utilizando para mostrar o quanto nós, homens e mulheres aqui na terra, somos inferiores à sabedoria de Deus. Aleluia! Olha o que nos diz aqui. No versículo 25, esse plano de Deus, chamado de loucura, que é o plano da salvação, que é chamado de loucura, ou seja, não que ele é loucura, mas que ele é chamado e ele é identificado por muitos, correto? Aleluia! É bem mais sábio do que o plano mais sábio do homem mais sábio. Aleluia! Então Jesus está dizendo assim, olha, esse plano da salvação, que é considerado loucura por vocês homens, é muito mais sábio do que do plano mais sábio do homem mais sábio. Então poderia haver aqui, irmão Tiago, o homem mais sábio da terra, mas isso que chamam de loucura, esse plano de salvação de Deus, é muito mais sábio.
do que o mais sábio e da mais sábia palavra de alguém que pode ter aqui na terra. Agora olha o que diz aqui. E aqui, meus irmãos, muitos podem questionar essa palavra, porque diz assim, na parte, aqui meus irmãos, na segunda parte, depois da segunda vírgula, onde nós lemos, esse plano de Deus é chamado de loucura, e é bem mais sábio do que o plano mais sábio do homem mais sábio. E a fraqueza de Deus é muito mais forte do que a força do homem. Aleluia. Irmão Elifas, como assim a fraqueza de Deus? Deus é fraco? Eu pergunto, irmão Tiago, Deus é fraco? Não. Exatamente. Deus não tem fraqueza. Deus não tem falha. Deus não tem, meus irmãos, nada ali, meus irmãos, que às vezes nós temos. Nós temos angústia, nós temos ali sofrimento, nós temos desespero, nós temos ansiedade, nós temos ali, meus irmãos, vontade de desistir. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Nós, meus irmãos, somos muito falhos. E agora eu quero que você entenda comigo o porquê que Paulo está dizendo a fraqueza de Deus. Não, meus irmãos, Deus não tem ponto fraco, não. Deus não é fraco, meus irmãos. Deus é forte. Irmão Elifa, mas por que está dizendo a palavra de Deus para eu e você entendermos? A fraqueza de Deus. Eu e você já entendemos que Deus ele não é fraco. Mas aqui é uma comparação que Paulo está usando. Se Deus, por acaso, fosse fraco, ou se ele tivesse um pontinho de fraqueza, essa fraqueza dele, olha o que nos diz aqui, aleluia, é muito mais forte do que a força do homem. Aleluia. Olha a comparação, irmão Tiago, que Deus ele está usando. Ali, usando Paulo para pregar para esse povo. Então ele está usando a comparação. Se Deus fosse fraco, eu e você já sabemos que ele não é fraco. Mas se ele tivesse um pouquinho de fraqueza, essa fraqueza de Deus, aleluia, ela seria mais forte do que todas as forças dessa terra. Olha a comparação, irmão Tiago. Olha a comparação. E como que pode alguém querer mandar em Deus? E como que pode, irmão Tiago, alguém querer usar de autoridade sobre Deus? Não, não é assim. Eu não mando em Deus, você não manda em Deus, mas Ele nos manda. Aleluia. Então, eu quero deixar bem claro essa palavra, senão daqui a pouco os irmãos estão pensando, Deus está falando lá, né, da palavra, mas o irmão Elifas está dizendo que Deus é fraco. Não, meus irmãos. Aleluia, talvez alguém que pegou a live pela metade ali e não entendeu, né? Mas essa, meus irmãos, foi a palavra que Deus colocou no meu coração. A loucura da cruz, a loucura da mensagem da cruz. Vão te chamar de louco? Vão. Quando você começar a entender esse poder de Deus, aleluia, vão te chamar de louco. Mas você não é louco. Você é filho de Deus. Isso não é loucura. Isso é poder de Deus. O mundo entende como loucura, mas nós entendemos como poder de Deus. Amém? Aleluia. O mundo vai dizer assim, não acaba que isso aí é uma loucura, não dá para entender mesmo, mas você vai dizer, isso daqui é poder de Deus. Enquanto o mundo está dizendo, esse fulano não tem mais salvação, não tem mais jeito, você chega com uma loucura dizendo assim, não, esse fulano vai ser salvo por Jesus Cristo. Isso é loucura, né? Isso é loucura. Como pode, meus irmãos? Um homem que era perseguidor da igreja, pegava os cristãos, né, meus irmãos, os cristãos ali prendiam, maltratava, se tornar um pregador da palavra. Isso é loucura. Como pode um homem que pescava ali, tinha uma profissão, era pescador de peixe, virar um pescador de homens? Isso é loucura. Onde que você viu, irmão Tiago, alguém pescar homem? Isso é loucura. É loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos, meus irmãos, isso é poder de Deus. Amém? Aleluia. E olha que a palavra do Senhor finaliza ali dizendo para nós, olha, Deus escolheu o que não é sábio perante o mundo, o que não é forte perante o mundo, o que não é grande perante o mundo, para fazer grande na presença de Deus. A palavra nos diz bem claro, aqueles que talvez não se encaixavam nos padrões da sociedade,
aqueles que talvez eram discriminados ali, Jesus chega e fala: você vai ser o meu filho e você vai falar da minha palavra. Você vai falar disso que eles chamam de loucura, mas você, meu filho, você sabe que isso é poder de Deus. Então você vai e prega, vai e fala, não tenha medo. Aleluia, Jesus, porque eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te seguro, eu te pego pela tua mão e te ajudo. Nunca tente vencer na sua própria sabedoria, mas busque a sabedoria de Deus. Nunca tente entender o que o pastor, o que o pregador está pregando com a sua própria sabedoria humana, mas tenta entender. E quando eu digo tenta, não, mas você vai conseguir entender, aleluia, Jesus, de como que a palavra do Senhor é transmitida. Então, aqui eu deixo um alerta para você, pregador da palavra. Se você quer que as pessoas entendam a tua mensagem, aleluia, com a sabedoria de Deus, você também deve transmiti-la com a sabedoria de Deus. Você não deve pregar na carne, porque as pessoas vão entender isso como algo da carne, mas você deve pregar no Espírito, para que as pessoas entendam isso como Espírito, coisas do Espírito. E é somente, meus irmãos, as coisas do Espírito que salva, é somente Jesus Cristo que salva. Aleluia, Deus enviou, Jesus, meus irmãos, pagou o preço, e o Espírito Santo, ele convence o pecador, aleluia, que ele necessita de algo maior, de um supremo, que é o Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço para nós termos o acesso a Deus hoje. Aonde se encontra o Pai, o Filho, o Espírito Santo, as três pessoas da Trindade, aonde, meus irmãos, agem perante a humanidade. E ele vai agir na tua vida. Ele quer agir na tua família. Mas para isso você tem, aleluia, Jesus, que se tornar louco perante o mundo. Mas você não relaxa, meu irmão. Você não vai estar se tornando louco. O mundo vai achar que você ficou louco. Mas você vai ter a plena certeza que você ficou mais sábio, porque você tem a sabedoria de Deus. Aleluia. Você vai entender que você ficou mais sábio, porque você não tem mais uma sabedoria humana. Aleluia. A tua sabedoria humana não equivale mais de nada. O que vale é a sabedoria de Deus agora na tua vida. Amém? Nós vamos encerrar, meus irmãos. Deus abençoe, né? Os irmãos que talvez assistiram aí em nome de Jesus, né? Aleluia, Jesus. Que Deus abençoe grandemente. Os irmãos aí que talvez compartilharam, né? Em nome de Jesus, né? A bênção é grande. Meus irmãos, nós vamos escalar aí alguns dias. Bloqueou aqui, irmão Thiago. Nós vamos escalar alguns dias para nós trazer essas mensagens aí. E a ideia, meus irmãos, não é só o irmão Elifas pregar aqui, tá? Mas é trazer também outras pessoas. O irmão Thiago vai trazer a palavra no próxima live, em nome de Jesus. Se nós não fizermos amanhã, que é quarta-feira, nós vamos fazer quinta, amém? O irmão Thiago vai estar pregando a palavra de Deus para os amados internautas aí que estão assistindo através do Facebook, amém? Aleluia. Meus irmãos, vamos orar neste momento, vamos fechar nossos olhos. Os irmãos não liguem aí que eu estou meio sem voz, irmãos. Minha garganta está bem irritada, mas eu não deixo de proclamar o Evangelho de Deus para aqueles que necessitam ouvir. Amém, irmão Thiago? Aleluia. Então vamos orar, meus irmãos, neste momento, agradecendo a Deus por esta rica oportunidade, que Deus possa abençoar grandemente a sua família. Amém? Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Jesus, mais uma vez diante da Tua presença. Eu venho agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por essa palavra, Senhor Deus, que o Senhor entregou a mim, Jesus, para que ela possa, meu Deus e meu Pai, fazer efeito no coração do pecador, meu Deus, e que as pessoas que ouviram essa mensagem, elas não entendam com a sua sabedoria humana, porque elas não vão conseguir entender, mas dai para eles, meu Deus, sabedoria do Senhor, a sabedoria dos céus, a sabedoria, meu Deus, do Senhor Jesus Cristo, a sabedoria do Espírito Santo, para que eles possam entender, meu Deus, as coisas celestiais, aleluia, como o Senhor Jesus mesmo diz para nós, aleluia, se vocês não acreditam nas coisas da terra, como acreditarão nas coisas do céu? Então faz nós entendermos, meu Deus, cada um de nós ter, Pai amado, compreensão através do Teu Espírito Santo. Visita a família de todos, Pai, em nome de Jesus. Abençoe o dia de trabalho de amanhã. Confirma, Pai, a Tua bênção. Confirma, Pai, a Tua vitória sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Meus irmãos, né?
vamos encerrar essa live em nome de Jesus, né? Compartilha essa live aí com pessoas que você acha que, né, Deus tem um grande plano, né? Não que você acha, né? Aleluia, mas todas as pessoas que você conhece, porque o plano da salvação é para todos. A única coisa que muitos rejeitam, né, irmãos? Mas nós também sabemos disso, né? Eu vou passar a palavra para o nosso irmão Tiago aqui, né, para ele se despedir dos irmãos também, e nós vamos encerrar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Glória a Deus, quero me despedir aqui dos irmãos. Que Deus abençoe a cada um que assistiu até aqui, amém, irmãos? A paz, Senhor. Aqui quem você se despede é seu irmão em Cristo, o jovem Tiago, amém? Paz, Senhor, irmãos.